Graças a Deus por esse tempo de missões. É um culto hoje que, de certa forma, tem perdido o seu valor, mas graças a Deus que essa igreja está firme nesse propósito, está continuando a incentivar, Já são dias e cultos colocando fogo nos corações. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 12. Marcos, capítulo de número 12. Amém? Antes de nós lermos, vamos orar. Amém? Pai, nós queremos mais uma vez te dar graças. Nós dependemos, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ministre as nossas almas. Nós carecemos, Deus, é o desejo do nosso coração, é o desejo do meu coração que o Senhor fale à tua igreja mais essa noite, que o Senhor ministre, Deus, o desejo do Senhor, a vontade do Senhor, porque a sua vontade, Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O querer do Senhor para nós, Deus, é o que nós necessitamos, precisamos, Deus, e temos grande necessidade. Então, fale aos corações, que cale todo homem e fale ao Senhor. Nós repreendemos todo o vento contrário, tudo aquilo que tem, Deus, com finalidade, tirar a sua palavra de frutificar os nossos corações. Fale à tua igreja, em nome de Jesus, Deus. Amém. Com sua Bíblia aberta, nós vamos ler o texto daqui a pouquinho. Eu estava pensando esses dias, a gente já tem estado aqui com vocês algumas vezes, não é a primeira, a segunda, acho que já vim aqui talvez umas 6 vezes ou um pouquinho mais, e alguns irmãos também já foram nos visitar, e acho que numa outra oportunidade vou fazer um vídeo e um slide do nosso trabalho, para que a igreja também conheça, Às vezes, pastor Elias do seminário, tu pensa, o que é o seminário, que lugar é esse, O que esse homem faz, o que é a vida deles. Então assim, o nosso propósito nós temos uma escola, então o propósito dessa escola é treinar pessoas e motivar essas pessoas a irem para o campo em tempo integral. Então nós não temos uma escola com a finalidade em si de passar conhecimento. Claro que nós também oferecemos essas coisas, mas a nossa escola é uma preparação, é um empurrão para te jogar no campo. Qual campo? O campo que Deus te orientar. Então, pastor Luiz, qual ano o senhor foi para o seminário Betânia? 88. Mais ou menos, 88, eu tinha 3 anos. Pouquinho tempo, Estou com 33. Então assim, quando nós olhamos há 30, 40, 50 anos atrás, era muito comum você ir para um seminário e se preparar antes de ser um pastor, de ser um missionário. Mas com o crescimento da igreja, meio que se perdeu isso. Então o ministério hoje racha no meio, aquela pessoa, ela mesma se consagra pastor, aquela igreja racha de novo, e isso está sendo multiplicado no decorrer dos anos, Então nós temos assim muitas pessoas que se auto-enviaram, que elas mesmas jogaram óleo sobre elas mesmas, estão levando o evangelho aí, e Deus há de julgar cada um de acordo com aquilo que está fazendo. Na Bahia eu tenho até mudado o nome, não tem chamado de seminário de teologia, que eu vi que eu não consigo comunicar. Porque na maioria das igrejas, no contexto nordeste, seminário é um curso que acontece no sábado, no domingo. A nossa igreja vai ter um seminário. Então o nordeste vê o seminário meio dessa forma.
No sul é mais comum, em Minas, outros lugares. Então a gente tem uma escola de missões em tempo integral. Ou seja, o aluno vai, mora, dorme, faz 5 refeições por dia, fica 3 anos ali, sai de perto da sua mãe ou do seu pai, larga o seu emprego. Então ele não faz mais nada a não ser se dedicar para aquela finalidade. Então é isso que nós temos. Então a pessoa mora conosco, né? Nós estamos hoje, se não me falha a memória, nós temos 16 escolas no Brasil. Se você quiser olhar uma hora, se chama Seminário Servos de Cristo. Nós devemos ter, acho que mais de uns 400 alunos, talvez no Brasil. Tem escolas que tem 100, 80, 20, né? Então varia um pouco esse número. A gente tem uma ideia de ter o seminário apenas por R$10 por mês. Então o aluno paga R$10 por mês para estudar, 5 refeições por dia e ainda ganha papel higiênico, né? Então a ideia nossa é treinar pessoas para ir para o campo. Então nós estamos também em outros países, né? Estamos no Peru, no Uruguai, a gente está na divisa ali. O missionário que está lá comprou um terreno que a metade é no Brasil e a metade é no Uruguai, na cidade de Rivera, no sul do país. Então temos trabalho na Argentina, temos trabalho no Chile, na Ásia, no Timor-Leste, em Kupang não, agora foi para Bali. Timor-Leste, Bali, temos um trabalho na Inglaterra. Meu cunhado ficou uns 9 meses na Austrália agora, mas voltou, não conseguiu documentação, papel para ficar, né? Está orando a respeito. E temos o objetivo de chegar em vários locais. Temos também um trabalho em Gana, na África, e campo não falta, né? Então uma das vantagens é se tiver 100 obreiros, nós temos o que fazer. Então acho que a ideia nossa é essa. Então a escola que a gente trabalha é isso, a finalidade minha, da minha esposa hoje é dar esse suporte para aquelas pessoas que sentem o desejo no seu coração de trabalhar para Deus em tempo integral. Então é o que nós temos. Nós temos um lema: a gente vai começar uma escola em qualquer lugar, nós vamos e a gente vai com o que a gente tiver, né? Se a gente não tiver nada, a gente vai assim mesmo, porque nós treinamos a ter fé. Então nós somos um trabalho que nós motivamos as pessoas que estão conosco a confiarem em Deus, que Deus há de suprir todas as suas necessidades e Deus não falha. Se Deus falhar comigo hoje, vai ser o primeiro dia, né? Então casei desse jeito, né? Fiquei agoniado com o vestido, né? Não falei com a minha mãe, com o meu pai, e Deus respondeu. Toda a lista de oração que nós fizemos para casar, tudo aquilo que nós colocamos para Deus, acredito que eu viajo mais do que alguns, né? A gente conhece missionário, tem coisa que é só para missionário e milionário, né? Então tem pessoas que às vezes vê o missionário como um pobre coitado, né? Infelizmente, coitado desse cara, né? Temos muitos problemas, missionário passa muito problema no campo, mas também temos muitas vitórias e muitos momentos que só o Senhor nos proporciona, né? Então Deus é um Deus fiel e Deus não é um Deus que desampara, né? Então o que nós fazemos hoje é isso. Nós estamos com 19 alunos, se não me falha a memória. Eu não sou muito de contar. Davi, quando ele foi contar o exército, ele perdeu 70 mil homens, né? Para ele aprender a não confiar nos números, mas não é por causa disso em si, eu não me atento muito para essas coisas. Então nossa ideia hoje no Nordeste é tentar abrir uma escola em cada estado, né? Isso facilita, né? Então nós temos desejo de abrir centro de recuperação, trabalhos com crianças, né? Acaba se abrindo igrejas também, porque você evangeliza e você vai indicar ir para onde, né? Você ganhar uma, eu vou para onde? Não, então acaba tendo a necessidade também de abrir igreja. Nós somos uma porta para treinar pessoas, né, de outros ministérios, de outros lugares. Então a gente está ali para somar. Nosso papel é agregar valor. Nós não temos interesse em si na pessoa, nós temos interesse em avançar o reino de Deus. Então toda a nossa vida, toda dedicação, tudo aquilo que eu, minha esposa, as pessoas que estão ali conosco fazem hoje, tudo é em prol do Evangelho. Então a nossa vida hoje é voltada para isso, né? Então, e esses dias uma mulher me perguntou: quanto tempo vocês vão ficar aí? Eu falei assim: o que é nascido de Deus, ele não sabe de onde vem e nem para onde vai, né? Até o dia de hoje Deus tem trabalhado da seguinte forma comigo: quando a estrutura fica boa, quando o conforto vem,
Ele manda eu sair, apesar que eu não estou querendo, quando ficar confortável, eu queria um descanso, um sossego, uma rede na Bahia, né? Mas não sei se vai ser assim, né? Mas geralmente, quando as coisas ficam boas, Deus tem pedido para a gente desbravar. Então, tenho enfrentado o ministério como se fossem umas matas fechadas. Tem muito pau, muita raiz, muito toco, e a gente pega uma foice e vai para dentro, né? Então, o desejo do nosso coração é fazer alguma coisa para Deus. Então, habilidade, falta muita habilidade para muita coisa, né? Falta muito talento para muita área, mas tenho visto no decorrer dos anos que Deus tem usado aquele que está disponível, né? Às vezes uma pessoa que podia fazer muito mais, mas ela não tem o desejo de fazer. Então é o que nós fazemos. Talvez se você tiver uma curiosidade, de repente um dia fazer uma caravana e ir para lá, pastor, com o pessoal, né? Pegar um ônibus aí, né? Vocês passar um tempo ali conosco, vai ser uma honra, vai ser um prazer. E se você quiser olhar uma foto nossa, Seminário Servos de Cristo, você vai pôr, geralmente vai ter o site da sede no Espírito Santo, né? Então nosso desejo é isso. Nós somos um trabalho simples. Pastor Larry era muito doido, né? Literalmente, uma vez a Missão Betânia mandou um dinheiro para comprar uma piscina, para fazer uma piscina. Ele, vamos mandar para os missionários. Então, se você desse para ele 1 milhão, e ele tivesse com um dente quebrado, ele não colocaria outro dente. Ele era bem voltado para fazer alguma coisa para Deus. Então, homem de um coração assim, muito desejoso, né? Tive o prazer de estar perto dele, tive o prazer de vê-lo, né? Minha esposa trabalhou com a esposa dele várias madrugadas, levantaram meia-noite para fritar aquelas rosquinhas americanas, donuts, né? Para mandar para a feira. Então, a mulher, uma senhora, um casamento que era um exemplo, né? Aos seus 70 anos ele tinha intimidades ainda. Ela na padaria, ele passava, né? Dava um tapa nela, ela, Larry, né? As pessoas estão vendo. Então era lindo, né? O amor dele. Todos os dias, 3 horas, sentava ali para tomar um café com a esposa, né? Então são coisas que motivam a gente a continuar. E no final da vida, perguntaram para ele, pastor, se você saísse daqui, você ia fazer o quê? Iria para a África começar outra escola. Então ele tinha o desejo de fazer. Acredito que nós devemos ter o desejo de fazer. Com a sua Bíblia aberta, vamos ler Marcos capítulo número 12, versos 28 em diante. Amém? Diz assim, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém? Quando eu cheguei, o hino que estava sendo cantado era esse hino, de todo o coração, de toda a alma. Eu conheci um missionário com o nome de Dedê, minha esposa vai lembrar dele, era um senhor de 90 anos, e eu lembro dele virando massa, e ele ficava assobiando e cantando, marcha soldado, cabeça de papel, né? Um homem com vontade. E ele tinha algumas coisas assim meio estranhas na sua caminhada com Deus, mas era um homem que havia dedicado a sua vida para fazer a obra de Deus. Ele tinha algumas coisas assim, às vezes diferentes. Tem uns personagens que nós conhecemos no ministério que são estranhos, mas andam com Deus. E quando ele chegava num culto, ele ia pregar, ele falava assim, o louvor já diz o tema, né? E eu estava lembrando disso, eu ouvindo a música assim, ainda bem que eu já vou falar desse tema, então o louvor já é uma introdução ao tema. Nós precisamos estar preparados para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus quer falar. Então já tive a testificação de Deus, né, que é o assunto que eu deveria falar essa noite. Amém? Então, que esse texto, que essa mensagem, ela não venha ser mais uma mensagem. Eu acho que nenhuma mensagem é para ser mais uma mensagem.
é para ser Deus comunicando aos nossos corações. Amém? E quando nós olhamos para esse texto, Deus ele nos dá o Evangelho de uma forma muito clara. Quando nós olhamos para a Bíblia, é um livro um pouco grande. Se você quiser ler esse livro muito rápido, se você ler 20 capítulos por dia, em 2 meses você lê. Mas você vai gastar mais ou menos umas 4 horas por dia de leitura, sem muita meditação. Se você ler 10, você lê em 4 meses. Se você ler 3 e 4 no domingo, você lê em 1 ano. E Jesus ele consegue dar um resumo. O próprio Jesus ele resumiu como nós deveríamos viver. Então o escriba lança uma pergunta: qual que é o grande mandamento? Como é que a gente faz um resumo desse pacote todo? Como é que a gente pega isso e condensa num espaço maior? Né? Meu bolso é pequeno, se eu pudesse levar só um pedacinho, né? Não queremos colocar uma parte como melhor, outra parte como menos importante. Toda a Bíblia é importante. Mas Jesus, sendo Filho de Deus, conhecendo a Deus, sabendo como nós devemos viver, Ele conseguiu resumir. Não é um resumo que eu fiz, não é um resumo do pastor, não é um resumo de nenhum teólogo, é o resumo do próprio Jesus, de como nós devemos viver. Amém? Ele diz: ouve, ó Israel, ouve, ó igreja, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Então ele começa exaltando a pessoa de Deus. Ele começa colocando Deus num nível superior. O Deus que nós servimos, Ele não é igual aos outros deuses. O Deus que nós adoramos, Ele é um Deus único. Ele é um Deus especial. Ele é um Deus criador. Ele é um Deus que toda mente que usar um pouco de lógica vai chegar na adoração dEle. Qualquer pessoa, o próprio livro de Romanos, outros textos vão mostrar que a natureza ela revela a Deus. Não lembro se os maias ou os astecas, eles adoravam o Deus Sol, e um certo dia um sacerdote viu uma nuvem cobrir o sol, e ele chegou à conclusão: existe um Deus maior do que o Deus Sol, porque uma nuvem cobriu o sol. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então não há nada superior a esse Deus. Nós não somos melhores, o nosso Deus é melhor. Nosso Deus ele não divide a glória. O nosso Deus é um Deus exigente. Se você entra hoje em certas religiões, pode tudo. Com o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é um Deus santo. O nosso Deus é um Deus que Ele diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que Ele não pode nos ouvir. O nosso Deus é um Deus que no dia do seu casamento a noiva tem que ser imaculada, sem mancha, sem defeito. Ele é um Deus exigente. O próprio fato dele ser amor, ao mesmo tempo que é muito bom, é muito perigoso, porque com o amor vem a justiça, vem a sinceridade, vem a fidelidade. Então nós servimos um Deus extremamente exigente. E quando nós olhamos para o conteúdo e para a continuação, Jesus ele começa a dizer a maneira que nós devemos amar esse Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Existia um rei que fez muito bem, mas a Bíblia fala que ele não serviu a Deus com inteireza de coração. Tem como fazer bem com a metade do coração, mas para Deus não serve. Todo o seu coração é de Deus? Ou tem algo dividindo o seu coração essa noite? De todo o teu coração. Coração expressa vontade. Toda a minha vontade, toda a minha decisão deve ser voltada para esse Deus. Quando a palavra fala todo, não dá espaço para me separar um pouco para mim. Nada pode ser mais importante que esse Deus. Quando Abraão
ele começa a ter o seu relacionamento com Isaac, o filho da promessa. E aquela criança começa a crescer, e ela ocupa um lugar no coração de Abraão, maior do que Deus. Deus pede a Abraão: gostaria de te dizer, nada que for maior do que Deus no seu coração, nada vai poder ficar aí, Deus vai querer. Precisamos sacrificar os nossos Isaques, aquilo que tem tomado um lugar maior do que Deus. E a palavra diz toda a nossa alma. A alma envolve os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos sonhos. Quais são os seus sonhos? Nós não podemos ser do tipo que nós sonhamos e no caminho pedimos Deus para abençoar os nossos sonhos. Nós desejamos e pedimos para Deus abençoar. Nós precisamos perguntar a vontade de Deus: Deus, esse sonho, esse desejo, isso é vontade do Senhor? Quantas vezes nós quebramos a nossa cara, nós batemos a nossa cabeça, nós demos murro em ponta de faca, nós nos estressamos, nos fadigamos, nos frustramos, nos endividamos, arrumamos problema, por não consultar esse Deus, por não consultar. Chega um momento no reinado de Davi que ele tem um problema de fome, e quando ele consulta a Deus, a Bíblia diz: olha, Saul matou os gibeonitas. Os gibeonitas foi um problema lá no tempo de Josué. Chegaram lá para Josué com sandália velha, pão enrolado, sapato furado, e falou assim: ô Josué, nós viemos de longe para adorar esse Deus, para conhecer o seu Deus. E Josué: oh, é mesmo, vem cá. E eles eram vizinhos, era um povo que era para Josué matar, e Josué fez uma aliança, e no tempo de Saul, Saul mata, e agora vem a fome. Quantos anos depois? Por não consultar. Os nossos sonhos devem ser submetidos a Deus. Quantos casamentos não são colocados no altar? Ela é boa, e alguém fala: rapaz, eu não sinto paz nesse relacionamento. Não, é de Deus. Tem pessoa que casa com pressa, já viu? Ela acelera tudo. Um caso desse foi João Wesley. João Wesley tentou casar numa situação, daqui a pouco não deu, ele arrumou uma mulher, rapidinho ele casou. Daqui a pouco ele falou assim: se o diabo tem uma irmã, eu casei com ela. Ele estava pregando, ela gritava: é mentira! Atribulada. Estamos falando do homem que quase ganhou o mundo para Jesus. Fundador do metodismo, igreja wesleyana, extremamente disciplinado. Na pressa. De todo o teu entendimento, a nossa mente, a nossa capacidade de pensar, também precisamos amar Deus com esses recursos, fazer o máximo possível com a nossa capacidade intelectual. Qual a capacidade que você tem? Tem pouco estudo, mas você deve usar o pouco estudo, 100% do pouco que você tem. 70% só não serve. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então esse é o resumo. E agora, quando nós olhamos amar o nosso próximo, quem acredita na eternidade? Você crê na eternidade ou não? Talvez você não crê, talvez você crê. A sua alma nunca vai morrer. Nunca vai morrer. E qual é um bom lugar para nós passarmos a nossa eternidade? Quer passar lá? Não é na pousada, não? Se nós somos eternos, Eclesiastes 3,11 diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. E se a Bíblia nos orienta a amar o nosso próximo como a nós mesmos, existe uma coisa melhor para nós darmos para as pessoas
do que um local onde elas irão passar a eternidade? Você crê que tem uma coisa melhor que você pode fazer para alguém do que apresentar a eternidade para ela? Eu arrumei um emprego, eu dou uma cesta básica para essa pessoa todo mês, eu faço massagem no pé dela uma vez por semana, eu ajudo ela a atravessar a rua, eu carrego a compra, eu faço um carreto de graça para ela. Nada é melhor do que apresentar a eternidade. Nada é superior do que falar da eternidade. Nada. Se nós conseguíssemos, se Deus pegasse nós pelo pé e levantasse por alguns segundos e nós pudéssemos olhar a eternidade, será que nós mudaríamos a nossa forma de viver? Será que nós mudaríamos a maneira que nós usamos o nosso tempo? O nosso dinheiro? A nossa administração? E com esse pensamento em mente, de que nós devemos usar tudo aquilo que nós temos, nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e nada é superior do que oferecer eternidade. Eu gostaria de motivar a igreja. Nós queremos fazer missões? Então precisamos ganhar alma. Precisamos gerar alma. E como nós vamos fazer isso? Em primeiro lugar, nós vamos pôr o nosso coração nisso. Não uma parte só dele, não um pouco só dele, mas o nosso coração. Se nós puxarmos na história o nome de pessoas importantes, nós vamos ver que várias pessoas que estão na história como importantes, foi porque elas ajudaram outras pessoas. Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi e vários outros. Pessoas que fizeram alguma coisa em prol da vida de outros. Nós precisamos pôr o nosso coração nisso. O que nós podemos fazer nesse bairro, no bairro que você mora, no lugar onde você congrega, onde você está, para que pessoas cheguem à eternidade? O que nós podemos fazer? O seu discípulo está do seu lado hoje? Qual a última vez que você falou da eternidade para alguém? De todo o teu coração. Nós às vezes estamos no mercado, passando uma sacola, nós podemos falar de Jesus. No trabalho, na rua, no telefone, em um grupo, nós podemos falar de Jesus. Nós precisamos pôr o nosso coração nisso. Se o nosso coração não está desejoso de falar de Jesus para ninguém, nós precisamos fazer uma análise e sermos sinceros conosco mesmo. Deus, eu não tenho tido vontade de falar para ninguém. Eu travo, eu sou tímido. Ou talvez nós não enxergamos a eternidade como nós devemos. Se essa igreja começar a ter um foco de fogo, nós não vamos orientar as pessoas a correr? E por que nós temos achado que o fogo do inferno está tão baixo? Nós não estamos conseguindo enxergar nem a fumaça que provém do inferno. E qualquer hora dessa, a chama não apaga. Quando a pessoa está ali, nunca mais ela terá nenhum alívio. Nunca mais ninguém pode fazer mais nada em prol da vida dela. Nunca mais. Não existe oração por mortos. Não existe batismo para os mortos. Não existe penitência para os mortos.
Nós não podemos fazer nada pelos mortos, nós podemos fazer pelos vivos. E nós devemos fazer com todo o nosso coração. Todo o nosso coração deve ser condicionado a isso. Toda a nossa alma. Os nossos sonhos e projetos não são errados, mas nós precisamos aprender a condicionar os nossos sonhos à glória e à vontade de Deus, meus amados. Talvez você é uma pessoa talentosa, você tem bons projetos, você tem boas ideias, mas você não submeteu essas coisas para a glória de Deus, você não canalizou essas coisas para o local correto. Talvez você é uma pessoa que sabe cuidar de um idoso, tem uma paciência. De repente, se um dia você pensou, poxa, pensou se eu tivesse um asilo? Minha mãe trabalha num asilo, acho que há uns 25 anos. Que lugar triste. Quem já visitou um asilo? Gostou? Já fez uma vaga lá? Fez uma carteirinha de associado? Ninguém? Viu se tem vaga ou não? Um certo dia tinha uma família, e essa família morava com o pai, o sogro, né? E dentro daquele relacionamento, pai, né, com o pai dele, a mulher e a criancinha. E a mulher começou a estressar com aquele velho dentro de casa, né? Não via como sogro, é um velho. Ô amor, esse homem é cheio de mania, ele só come farinha torrada, ele só come com isso, tem que fazer desse jeito, o leite tem que ser assim, é muita exigência, né? Eu não estou aguentando, cheio de hábito, e vamos ficando velho, a gente vai ficando assim, pura mania, não é assim? Eu morei com 2 avós dentro de casa, e minha mãe, eu adolescente, eu dormia com uma delas dentro do meu quarto. Eu ficava revoltado com aquilo, assim, por que me colocam aqui com a senhora de uns, né? As 2 morreu quase no mesmo dia, morreu uma num dia, outra no outro, dentro da minha casa. Um era gordo, uma magra, uma analfabeta, a outra estudada, uma da igreja católica, uma da igreja crente. Uma não podia comer açúcar, a outra não podia comer doce, totalmente oposto. 4 dias de velório seguidos, e nenhuma ficou sabendo que a outra morreu. Verdade. E um certo dia, essa mulher perturbando o marido falou assim: para manter o casamento eu vou ter que pedir para papai ir embora. E era um dia frio, ele pegou uma coberta quentinha, falou: seu pai, não dá mais, você está vendo aí, meu relacionamento não está indo bem, arruma um lugar para o senhor ir. Pegou aquela coberta e deu para o pai. E o menininho vendo aquilo, na hora que o pai estava indo embora, ele gritou: vovô, vovô. Aí o vovô: oi meu filho, o que você quer? Ele com a tesoura na mão: eu quero um pedaço da coberta. O pai ficou revoltado: que juízo, papai já está indo embora e você quer levar metade da coberta dele, que maldade, para que você quer isso, menino? Ô papai, para quando o senhor ficar velho eu te dar o seu pedaço. Nós não pensamos na velhice. Nós achamos que nós estamos no pique todo. Precisamos fazer algumas coisas para que as pessoas cheguem à eternidade. Prestar serviço, prestar ajuda. Tem pessoa que não tem uma paciência com o idoso e com a idosa, acha que não vai chegar. Estamos lá, julgamos um baba, a gente corre, nada, pula. Eu nunca tive menos cabelo que eu tenho hoje, estou ficando velho. As costas, vou dirigindo, esticando. Ai. Vai passando os dias. O que nós vamos fazer? Precisamos colocar a nossa alma no sentido de sonho, de projeto. Um projeto talvez para crianças aqui no bairro. Meus amados, minhas filhinhas estudam numa escola pública, pertinho de casa. Esses dias eu cheguei na escola, fui chegando aos poucos, né, tudo bom. As meninas têm um bom comportamento, as professoras acabam gostando, né? Ah, que bonitinho seu filho, né? Acho que nasceu assim, pronto, né? Você deu sorte, você nasceu na forma certa, né?
Você não sabe a história que é nós lá em casa, né? Tratamento, né, psicológico, né? A vara da psicologia, né, para livrar do inferno. E a Bíblia diz que a criança entregue a si mesma e envergonhará sua mãe. Já viu uma mãe passando vergonha? Naquela pirraça, né? Parece que vai morrer, o pessoal olha assim, né? Ninguém concorda. Vê uma criança de 5 anos chupando o bico, né? Todo mundo olha assim, o que é aquilo? Negócio horroroso, né? Então não são coisas que nós admiramos, mas aos poucos na escola, criando um relacionamento, cheguei para a mulher: o que a gente poderia fazer? Eu queria capinar essa horta aqui, para a prefeitura pedir, uma burocracia. Eu falei assim, fomos lá, limpamos, comeu umas mudas de coentro, cebolinha, plantamos. Tinha umas garrafas PET lá que ela queria trocar, arrumei uns 2 meninos, foi lá, ajeitou. Você prestar um trabalho à comunidade. Falei com ela, falei assim, se a gente trouxer aqui uma palavra sobre valores, sobre família, mulher católica, né, santinha, eu acho que vai ser bom. Nem consegui fazer porque falta gente. Bem, você tem uma ideia, um fantoche, um negocinho que abriu a boca, ó, dentro da escola, né? Não sei o quê. Agregou valor à sua comunidade, toda a sua alma. Talvez você tenha um projeto, você tem uma coisa que você faz em casa, você tem que usar essas coisas para ganhar almas e fazer missões. De repente você tem uma habilidade com criança, você tem uma certa paciência, coloca um dia na sua casa, estoura uma pipoca, chama algumas pessoas que você conhece, fala que vai ter um filminho na sua casa. Aí nós começamos a olhar para a dificuldade, começamos a olhar para aquilo que nós não podemos fazer. Como será que Deus vai nos julgar, meus amados? Será que Ele vai nos julgar pela nossa incapacidade ou pela nossa negligência? O que você pode fazer? Qual a ideia que você tem? Tem um homem, se não me engano, Hal Hendricks. Ele começou com bolinha de gude, chamando as crianças para brincar. E as crianças começaram a ir, e ele começou a ter escola dominical com elas. Se não me falha a memória, todos viraram pastor. Bolinha de gude. O que você pode fazer para a comunidade? Juntar criança é um negócio fácil. Se você tiver bala e doce, mais fácil ainda. O que nós podemos fazer? Quais são seus sonhos? Deus está nele? Eu tenho um sonho. Queria ser enfermeira. Quanto valor tem uma enfermeira que quer prestar serviços voluntários para a obra? Ela fala com um vizinho ou outro, a mulher é diabética, você quer que eu aplique insulina para a senhora? Minha filha, eu quero, porque para ir em tal lugar é tão longe, aí você vai lá, dá uma injeção de insulina e uma injeção de ânimo nela, de evangelho, de cruz, de Jesus. O que você sabe fazer? Rapaz, eu sou bom para fazer chapinha. Irmã, você quer que eu faça uma chapinha na senhora? Eu não posso pagar, não queria dar para a senhora uma chapinha, eu fui lá e esticar o cabelo da senhora. A chapinha, como é que a senhora está? Às vezes eu já peguei gente atribulado no mercado, já estava na Americana, aí a mulher com a cara fechada, uma tromba, e dá vontade de você agir do mesmo jeito, né? Você chegar e já dar um coice também, mostrar que você também chuta, morde. Não é assim? Eu olhei e falei assim, mas você perguntar, né? Está tudo bem com a senhora? Às vezes nós não perguntamos para ninguém. Nós já queremos julgar. Nós já queremos atacar. Lá, já vem a bicuda, olha o tamanho do bico dela. Quem aguenta aquela mulher? Não conhecemos os problemas, porque nós não colocamos a nossa alma, os nossos sonhos, em fazer com que o reino de Deus cresça, em fazer com que o reino de Deus se desenvolva. Eu sou um sonhador, eu tenho muito sonho doido, eu confesso. Minha mente é uma mente meia que eu tenho muita ideia,
né? Então tem que lutar. Às vezes eu tenho 10 ideias, eu só posso fazer meia. Eu tenho que falar, não, essa meia só essa meia que você pode. Temperamento sanguíneo é assim, né, pastor? Esses dias me deu uma ideia de fazer uma chocadeira. Aí comecei a pegar os vídeos, arrumei um caixote, arrumei um termostrato, 2 lâmpadas, para nascer quarta-feira. Já estou na expectativa, tomara que dê certo. Está lá uns 30 ovos chocando. Sabe por quê? Eu quero avançar com o reino. Por que você quer pintinho? Por que você quer uma chocadeira? Pode ter certeza que eu tenho alvo. Eu quero avançar com o reino. Aprendi uns 1 ano atrás, mais ou menos, negócio de plantar aipim. Pai, fiquei animado demais. Falei assim, que negócio bobo, qualquer um planta aipim. Você pega um pé de aipim, um pé dá para fazer uns 20 pés. Você pega um pedacinho de toco, fura na terra, ele tomou uma aguinha. Hoje mesmo choveu e ontem nós não plantamos, só fizemos umas covas. Eu virei para o rapaz assim, poxa, estou chateado, a gente podia ter plantado, perdemos a chuva. Por que você quer aipim? Porque eu vou avançar com o reino de Deus. Você coloca na sua casa uma plaquinha, vende-se geladinho. Senhor, todo esse geladinho vai ser para avançar o reino de Deus. Talvez você é aposentado, você compra um carrinho de pipoca. A primeira pipoca você estoura, dá para os mendigos que estão perto. Aqui, a primeira é de graça, um pacote de milho. Aí nós paramos, começamos a olhar as nossas limitações, coitado de mim, começamos a massagear o nosso ego, nos chamando de pobre coitado, de que não temos sorte na vida, coitado da gente, olha com a felicidade de fulano, de beltrano, de ciclano, e começamos a olhar para a nossa incapacidade e esquecemos de glorificar o nome de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Diz um irmão, chegou para mim uma lamentação, ai, não consigo, não sei o que eu preciso fazer, pastor? Tem hora que as pessoas vêm assim, eu falei assim, rapaz, você não precisa fazer nada, você só precisa confiar em Deus, você está se apoiando na sua própria força, por isso você não consegue. Eu tenho que olhar para Deus e falar, Deus, de mim eu não consigo, mas segurando com o Senhor eu vou. Toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, a nossa capacidade mental, usa a sua mente, meu querido. Usa a sua mente para desenvolver. Tempo atrás nós falamos um pouco de finanças, né? Talvez uma coisa que você faça gere uma economia. Esses dias eu ouvi um vídeo de uma mulher colocando uma garrafa de 2 litros de água dentro de uma descarga dessas acopladas. Eu falei assim, cada descarga que eu dou é 2 litros de água a menos que eu gasto. Eu falei assim, olha que ideia, pena que a minha não é acoplada. Se der lá em cima, né, eu colocar lá, ia dar certo. É uma ideia. Toda a nossa mente, da nossa capacidade. Hoje pela manhã, minha menininha novinha fez um desenho bonito. Eu falei assim, olha amor, que desenho bonito. Eu pensei, eu preciso investir, ó. Vai que ela desenvolve isso daqui, agrega valor, talvez vai ilustrar histórias, fazer desenhos, incentivo. A outra estava com um vídeo cantando, eu falei assim, amor, precisamos fazer ela cantar. E eu já estava pensando, pô, se eu tivesse aprendido violão desde cedo, né, eu toco mais ou menos, seria muito melhor. Às vezes um filho dentro de casa nós não investimos nada, para que ele possa fazer mais para o reino de Deus. Estou doido para fazer inglês, já estou com um negócio quase no esquema, eu, minha esposa, mais alguns, porque daqui a pouco vem um missionário que quer traduzir. O cara falou um negócio, vamos lá. Porque eu quero desenvolver o reino de Deus, toda a minha mente, toda a minha capacidade mental. Quantas pessoas inteligentes estão sem produzir nada em prol do reino de Deus? Quanta criatividade tem aqui dentro, ó. Ninguém aqui é mais inteligente do que todo mundo aqui junto. Aqui eu tenho certeza, tem pedreiro, carpinteiro, pintor, cantor, tocador, pessoa que dança, tudo tem aqui no meio. Se nós pegarmos essa força e quisermos avançar o reino de Deus, precisa de alguém, tem fulano, não é assim, pastor? Pai, quem sabe Beltrano, mas será que você tem vontade de fazer? Passe a observar, toda vez que tiver uma necessidade de gente, os voluntários são os mesmos.
dificilmente entra gente nova no time de voluntário. Por quê? Eu estudei no seminário, lá tinha um microfone, seminário grande. Aí o ônibus chegava da feira. Precisamos de voluntário para descarregar o ônibus. A fila era a mesma, toda vez eram as mesmas pessoas. Dificilmente tinha um novato. Precisamos de voluntário. O cara ia para lá, ele até vira a direção. Não quer usar o entendimento, a mente. Jesus está falando que amar Deus deve fazer essas coisas. A nossa capacidade mental deve ser em prol do Evangelho. Qual a ideia que você está tendo para fazer um pouco mais para ganhar almas? Você vai colocar em prática? Ou vai esperar mais um ano, 2, 3, 20? Talvez há 20 anos você conhece o Evangelho. E quando você olha para trás, você vê, eu podia ter feito mais. Toda a nossa capacidade intelectual deve ser para glorificar o nome de Deus. Para que você quer mais informação? Mais conteúdo? Na maioria das vezes nós não precisamos de nada novo, precisamos só praticar as coisas velhas que a gente já sabe. É ser um marido melhor, não é? A gente vai num retiro de casal, quem está pregando começa a lembrar a gente o que a gente fazia e parou de fazer. Não é assim? Assim, não fiz mais, né? Poxa, aquele negócio, uma flor nunca mais dei, um elogio, um carinho, uma massagem. Aí nós começamos a lembrar, aí a gente começa a fazer de novo, né? Vamos lá, agora vai. Aí o casamento flui, sai animado. Aí daqui a pouco outro retiro, aí lembra de novo, volta. Não é assim? Vamos usar a nossa capacidade mental. Igreja abençoada. Vamos usar nossas capacidades. O que é que nós podemos fazer? Às vezes é uma reciclagem. Tem gente que consegue pegar lixo e fazer tanta coisa boa, não é? Tem gente que consegue coisas simples fazer com que aquilo melhore a vida de outras pessoas. Eu acho que é como nós devemos ser. Pô, pastor, eu não sei fazer quase nada. Mas o que você sabe? Eu sei construir. Talvez tenha uma pessoa na sua rua precisando fazer um reparo, mas não tem como pagar. Você pode agregar valor na vida daquela pessoa. E talvez quando ela te agradecer, por que você fez isso de graça? Porque eu conheci uma pessoa que fez tanta coisa de graça para mim. Aí você começa a evangelizar, a testemunhar, a desenvolver. Meus amados, quantas vezes no seminário eu tenho que cantar, tocar, quantas cordadas que eu dou no violão ali, eu coloco o dedo no lugar errado. Quantas músicas eu tenho que cantar sem olhar para as pessoas, eu não dou conta. Não tem tempo de dedicar mais ali para decorar as músicas, então aí vou. Aí tem o repertório mais curto que perna de cobra. Mas eu tenho que fazer. Um dia eu sabia cantar umas 4 músicas, a gente estava em Curitiba, talvez um pouco mais de 4. E um rapaz que tocava foi abrir a igreja. Você, rapaz, eu olhei, não, eu toco, não tem outro, né? Eu era o pior, mas ninguém tinha que era melhor do que eu, então vai eu mesmo. Sentava na frente dele, antes de começar a igreja, ele batia lá, eu ficava olhando onde é que ele punha o dedo. Assim, é assim. A gente foi cantar, tinha um rapaz que cantava comigo, ele tinha uma crise, ele de vez em quando dava um negócio, tipo uma epilepsia nele, só que ele não caía não, ele começava a pegar a roupa, tampar o rosto, né, e gritar mamãe, mamãe, né. Um dia a gente cantando, eu estou lá nos galhos secos, né, nos galhos secos, aí eu estava errando tanto que ele começou a entrar em crise, aí ele...
Na hora do louvor, ele, mamãe, aí eu, misericórdia, né? Aí eu toquei, né, a música, aí ele voltou da crise, né, no meio do culto. Né, dentro do seminário mesmo, a gente se conhecia. Aí ele terminou a crise, ele, pastor, o galho seco, falei assim, já cantei. Ele, o diz, já tirei também, né? Então, é usar o que nós temos. Tem lugar que você vai, às vezes a pessoa cantando feio pra caramba, uma voz horrível, mas não tem outro. Não, aquele cara toca ruim demais, mas você conhece um melhor que ele para substituir, mas não tem não. Sabe o que várias igrejas estão fazendo hoje? Encostando os instrumentos, trabalhando com playback, que às vezes tem até gente boa, mas que não vive. Vira e mexe, eu passo por um lugar, não tem um instrumento, só playback, coloca lá um fundo musical, porque tem cada famoso, né, tocando, aí você olha, o cara pega o saxofone assim, chega a fazer pose, né? Usa a sua capacidade para fazer alguma coisa para Deus. Usa a sua capacidade. E Jesus, ele finaliza com toda a força. Interessante, esse mandamento é o único lugar, né, que vai estar falando força. Todo o texto vai dizer, todo coração, alma, né, entendimento. Deuteronômio vai usar coração e alma com mais frequência, mas em Marcos ele acrescenta toda a força. Agora se coloca a nossa carcaça, esse corpo. Paulo, ele afirma, eu me gastarei e me deixarei gastar mais em prol das vossas almas. Quero te dizer, você pode comprar o melhor creme na mão da irmã Helenita, ele não vai vencer a velocidade que as rugas estão vindo. Não é assim? A gente que é homem então é mais suspeito, né? A mulher não lançou um creme novo, você olha o preço e fala assim, misericórdia, duvido que esse negócio funcione. Aí ela passa, né? Olha amor, tá melhorando, né? Você é duvidoso, né? Você, mas não vi muita coisa não, né? Mas vai lá, irmão. Cada protetor, tem uns protetores que é quase 200 conto para a mulher passar durante o dia. É só protetor, não é protege. Não, agora é o protetor noturno, proteger do quê? Do escuro, do vento. Mas para não deixar a peteca cair, a gente vai, né? Vamos lá. Aí pinta dessa cor, ficou boa, aí agora dessa, nossa, né? Vamos também. Então a gente vai, mas esse corpo está se acabando. Talvez você adquiriu uma barriga aí, rapaz, e nunca mais conseguiu perder. Talvez você não consiga mais perder essa barriga. É um problema que, né, todo dia está diante de você, né? E alguns se entregam, né? Não, isso aqui é assim mesmo. Aí nós estamos perdendo nosso corpo. A idade está chegando. Vamos usar o que nós temos para Deus. Vamos usar a nossa força. Vencer a preguiça. Vencer o cansaço. Vencer o sol. Vamos fazer evangelismo, o sol está quente. Vamos fazer evangelismo, está chovendo. Vamos fazer evangelismo, está ventando muito. Se convocar, próximo domingo à tarde, evangelismo, vamos ter quantas pessoas para ir? Eu mando uma equipe de lá, ó, um carro, pelo menos uns 5, 10, para ajudar. Qual que é o programa que nós vamos ter? Não, para mim se fosse outro dia, qual dia? Eu acho que vou ter que sentar e estudar minha agenda. Nem tem agenda. Que agenda? Poucas pessoas usam agenda. Eu tenho dias que eu tenho que anotar na agenda, lembrar de olhar a agenda. Tem quase 14 anos que eu luto com a agenda. Todo ano eu compro uma, tem dia que eu esqueço. Aí tem hora que eu anotei a coisa, mas esqueci de olhar, aí eu não fiz. Quem usa agenda sabe como que é, você tem que... É uma luta, parece que é um negócio, mas eu não desisto. Ano que vem, outra.
né? Não paro, preciso usar agenda, né? Vou fazer como? Preciso ter uma agenda. Mas o que nós podemos fazer para Deus? Onde você pode pôr sua força para Deus? A sua dedicação. Alguns ainda gozam de muita saúde, muito vigor. Vamos usar isso para Deus. Vamos usar a nossa força para Deus, o nosso empenho para Deus, a nossa dedicação para Deus. Ele merece, meus amados. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Deus. Nós precisamos prestar um culto melhor para esse Deus. Ele é merecedor. Às vezes eu olho nos meus joelhos e falo: Senhor, me perdoa. Porque tem hora eu olho e falo assim: Deus, poxa, eu queria ter feito isso, não consegui. Tem hora que eu me sinto frustrado no ministério, com vontade de fazer mais, mas assim, Deus me dá uma ideia, me mostra como que eu resolvo essa área. Você se dedicando, você se esforçando. Tem dia que eu só gostaria de dormir, mais nada, eu só queria deitar um pouco, mas não tem esse tempo. Porque eu preciso me concentrar. Tem dias que para a gente que está no ministério, alguém quer conversar, nem conversar você quer, tem dia. Eu queria conversar com você, vontade de falar assim: eu não queria. Tem hora que até a paciência, a tolerância está... Você olha para a pessoa e tem umas que toda vez que quer conversar e nunca muda, é pior ainda. É sempre a mesma história, a mesma ladainha. Tinha um pregador, um herói da fé, que quando alguém chegava: pastor, vai mudar hoje? Não, eu queria conversar, não tenho tempo. É sério? Pastor Larry falava assim: pastor, eu queria conversar com o senhor. 6h30 você vem. Chegava lá: pastor, tudo bem. Olhava sério: pois não. 6h30 eu tenho outro compromisso. Comece a falar. Aí você, não arrogante, concentrado, sabia o que queria fazer. É como nós devemos ser. Usa a sua força. Use o seu empenho, preste algum serviço para a sua comunidade, agregue valor à sua igreja, sirva o seu irmão, pergunte como ele está, desenvolva relacionamentos. Às vezes a igreja acaba, tem uma pessoa que ela nunca se relaciona com ninguém, tente aproximá-la. Chegou um novo convertido, tente chegar e se aproximar dele. Quando eu ia na igreja com a minha mãe, eu morria de vergonha, complexo de inferioridade, até na alma tinha. Encostava na mãe, meninão já, né? Pensava: oi, tudo bom? Você? Oi, morrendo de vergonha. Aí acabava o culto, a panelinha juntava, o garotão ia embora. Aí o pessoal chegou: dona Antônia, nós vamos levar ele em casa, nós temos carro, vamos fazer um programa aqui com ele. Pai, não preocupa não, você não vai gastar nada não. Aí a pessoa já vai cheia de constrangimento, tem R$5 no bolso, aproximando da pizzaria, ela: não vou mais não, eu tenho um compromisso. Ela vai até embora. Porque falta o acolhimento. Toda a nossa força. Tem um rapaz no seminário, ele corta cabelo, cobra R$3 para cortar o cabelo da gente. Eu corto e falo assim: toma, meu querido, 5. Você vai lá na rua, é 10. Tem gente que não faz nada em prol do outro. Às vezes passou uma pessoa, você vê que ela está com vontade de fazer um lanche, você pode pagar um lanche para ela. Toda a nossa força é em prol de fazer pessoas passarem a eternidade dela junto com a gente. Nós precisamos levar pessoas para a eternidade. Amar o próximo como a ti mesmo é falar da eternidade. Essa mensagem um dia mudou a nossa vida. Olha que maravilha, nós estamos aqui reunidos num local agradável, com pessoas agradáveis. Tivemos um louvor, graças a Deus, bem feito, uma boa voz, uma boa sintonia, tudo para a glória de Deus. Nós podemos dividir isso com outras pessoas, meus amados. Nós podemos repartir isso com outras pessoas. É esse o desejo de missões que nós devemos ter. É esse o desejo do nosso coração. E essa mensagem, quando você começa a proclamar, daqui a pouco, de repente, no seu coração vem um país.
uma nação, um lugar. E talvez daqui a pouco está o pastor aqui orando e te enviando para aquele lugar, e a igreja dando suporte para que você esteja naquele lugar. Hoje nós temos uma estatística no campo missionário, que quando a igreja tem um problema, o primeiro recurso que ela corta é o que está sendo enviado para missões. Nós estamos apertados, puf, missões. Nós podemos fazer mais. Financeiramente é só uma parte. A maior dedicação nossa é a nossa vida. Não importa a nossa idade. Podemos trabalhar. Eu olho para os testemunhos de Jeová, né? Todo ponto de onde você vai tem 2 parados. Eles nem falam nada, mas está lá. Ó. Não é verdade? Aí você olha a revistinha Sentinela. Estão ali, ó. Né? Domingo está lá de chapéuzinho. Né? Tem hora que ainda tem vontade. Por que eles não me evangelizam? Eu queria que eles me evangelizassem, mas parece que eles sabem, né? Você vai numa casa, eles estão dando estudo. Que povo que tem a facilidade de entrar na casa dos outros. Talvez você conhece alguém que está recebendo estudo deles. Chegou primeiro que você, e aí? Pô, lá, está lá aquela seita. Então leva lá a verdade, ué. O que nós podemos fazer? Ô pastor, me dá umas 2 folhas de estudo aí, vou estudar umas 10 vezes e vou dar para um vizinho. As pessoas estão sedentas, meus amados. As pessoas aí fora estão sedentas por Deus. E pensar que está todo mundo com o coração duro, não é assim não. Tem gente necessitando, nós só precisamos saber o lado, o momento e a hora para vir com a mensagem e trazê-los para perto de nós, para o Evangelho. Mudarmos a história dessas pessoas. Um dia o Evangelho me tocou, minha vida foi mudada, a sua vida foi mudada. Talvez você já estava na beira de um fracasso no casamento, o Evangelho chegou e começou a melhorar a sua família. Talvez você estava com um filho perdendo, o Evangelho chegou e mudou aquela história. Talvez você estava com as portas fechadas, o Evangelho chegou e agora abriu. É momento de nós repartirmos. O que nós vamos fazer após ouvir essas coisas? Nós vamos tomar uma decisão de fazer alguma coisa? Ou vai ser mais uma mensagem? O que nós podemos fazer para o reino de Deus desenvolver? Todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na época de Hitler, no massacre, tinha uma igreja, e próximo a essa igreja tinha uma linha de trem. E quando o trem começava a tocar, a buzinar, a apitar, a avisar que estava passando, aquela igreja, ela podia ouvir os gritos dos judeus sendo transportados para o holocausto, para morrerem. E sabe o que aquela igreja passou a fazer? Aquele grito doía muito na alma deles. Socorro! Me ajudem! E elas começavam a cantar mais alto. A gente estava cantando glória, né? Glória, glória. E alguém falava, está vindo, aleluia! Para tampar os gritos, para abafar o clamor dos judeus. Só que depois do holocausto, quando a guerra acabou, aquela igreja nunca parou de ouvir os gritos. Os gritos ainda soavam em seus ouvidos. Socorro. O mesmo grito que Paulo viu de um macedônio numa visão, nos ajude. O que nós vamos fazer? Os gritos nunca vão parar. E quando nós formos passar o último rio, que é o rio da morte, como nós passaremos? Até a morte é difícil de passar, sabia?
Já teve um piripá que sentiu que ia morrer? Não é ruim? Você dá um... Hoje pela manhã me deu uma agonia, fui tomar um pouco de bicarbonato, estava com afta. Aí tomei, e o psicológico é terrível, não é emocional. Aí eu olhei no pacote de bicarbonato, eu estava acordando ainda, produto de limpeza. Aí na hora eu comecei a suar frio. Aí eu comecei a lutar com o meu mente, assim, rapaz, isso é emocional, é só bicarbonato. Comecei a sentir várias sensações. Aí eu lutando, é emocional. Aí eu fui acalmando, né? Cuspi, lavei a boca, né? Aquela sensação rápida que você vai pro pau, né? Já olhei o telefone, já imaginei a ambulância, alguém me levando, né? Aquele filme rápido, né? Já passei alguns filmes desses, né? Nesse filme, como é que está a sua alma? Né? Então sabe por que a gente passa aperto? Porque a morte é um caminho que nós não percorremos. Nós não sabemos o caminho da morte. Até para morrer, você tem que ter fé para não deixar de crer e passar para o outro lado do rio, acreditando que Jesus está com você. Porque senão na hora da morte, dá fincada no peito, né? Ai, né? Você começar a duvidar, não crer e ir para o outro lado. Não é? O último rio é trabalhoso de passar. Não se iluda, meu sonho é ler a Bíblia e ficar com muito sono, né? E Jesus, Elias, né? Entrou no paraíso, oh, aleluia, Senhor, né? Eu não queria negócio de fincada, pontada no peito, esse negócio é ruim demais, misericórdia, né? Tremelique, suador frio, né? Tonteira, desmaio, queria passar dormindo, né? Aí eu com sono, né? Lendo um versículo, né? Senti um arrepio, né? Oh, morri. Mas o último estágio tem que passar com fé. Tem pessoas que gritam na hora da morte. Ai, estou tendo uma pontada. E alguns já, nem dá tempo de gritar, já ó, bate a cacholeta ligeiro. Vamos passar bem, porque senão o grito vai ficar lá, ó, do vizinho, da vizinhança, dos amigos, dos parentes, dos primos, dos países, das nações. Vamos colocar força. Amém? Deus possa abençoá-los, alargar as tendas e ajudar cada um. Pastor?